Pronto. Nosso último vídeo aqui, já trazendo para vocês a autoridade de Jesus, né? Então vamos dissecar algumas autoridades dele aqui, das quais que ele tinha, que na verdade são todas, mas só vamos dissecar algumas aqui, né? E você vai acompanhando aí na Bíblia, eu vou te dando, a gente vai lendo aqui juntos, né? Se você puder acompanhar, ou depois você dá uma olhada, e vamos ver aqui onde é que está escrito todas essas autoridades de Cristo na palavra. A primeira dela, tá assim, vamos começar por essa. Profeta prometido, primeira autoridade de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, livro de Mateus, evangelista, capítulo 23, versículo 37. Olha o que o próprio Cristo menciona acerca dele como profeta prometido. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, primeiro, ele a autoridade dada a ele como profeta prometido para Israel, né? Não se perca. Segundo, sumo sacerdote prometido. Aí agora você vai comigo lá para a carta que é escrita aos Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que tem assim, ó. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade. Quem é esse? Ministro do santuário, é o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelos que eram necessitados, que este tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, o qual serve de exemplo como sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi enviado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, ora, fazer tudo conforme o modelo, o que o monte se te mostrou. Mas agora alçou a ele um ministério mais excelente, quanto mediante de um melhor concerto que está confirmado em melhor promessa, porque aquele primeiro foram irrepreensíveis, mas nunca teria buscado lugar para o segundo. Então imagine, sumo sacerdócio de Cristo. Interessante que você aí no livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 26, tem assim, ó: porque convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublimes que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso fez ele uma vez, obedecendo-se a si mesmo, ou melhor, de uma vez oferecendo-se a si mesmo. Entenderam? Sumo sacerdote. Não se perca. Rei prometido. Aí eu vou pedir a você que nós venhamos para aqui, para João, capítulo 19, versículo 19. Olha o que colocaram lá na ponta da cruz de Cristo. Vou ler a partir do versículo 18 para ficar o melhor entendimento. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, mesmo que ele não quisesse, estava lá escrito, porque ele veio para ser rei prometido. Não tinha jeito. Interessante que está escrito no versículo 20 assim, ó: e muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Então, as principais línguas que dominavam o
o país, né, a região na época, nas principais línguas, então todos puderam de fato reconhecer que ele era um rei prometido. Continuemos. Último, a superioridade de Cristo. Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos ler do 6 ao 9 para nós entendermos desculpa, essa superioridade de Cristo. Está escrito assim: pelo que também na esquina se contém, eis que põe uma pedra em Sião, da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para vós que credes é preciosa, mas rebeldes mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o qual foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Superioridade de Cristo. Ele foi chamado para ser a pedra angular da esquina, ser o superior, que foi reprovado por muitos, mas ele foi chamado para ser eleito por isso. Então, continue aí que já já nós vamos dissecar aqui as obras dele, coisa bem breve, bem rapidinho, tá bom? Fique comigo, até o próximo vídeo.